A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos juntos para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nessa quinta-feira, dia de culto, de ensino da palavra de Deus. Nós somos felizes por mais uma vez poder estar aqui juntos, adorando o Senhor Jesus. E nessa noite está aqui o irmão Flávio junto comigo, também a minha esposa, a irmã Elza, e o Mateus do outro lado aí do celular, manipulando aí, para a gente fazer o de melhor para a obra do Senhor Jesus aqui, nesta grande oportunidade que Deus nos dá para cultuar, louvar e bendizer o nome santo e eterno do Senhor Jesus. Graças a Deus que até aqui o Senhor nos abençoou. Estou certo de que não há nada que nos há de separar do amor de Cristo, nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem qualquer outra criatura, nem a fome, nem a peste, nem a escuridão, nem nada nos separa do amor de Cristo, derramado em nossos corações. O que nós podemos fazer hoje é louvar, bendizer e engrandecer o santo e eterno nome do Senhor. Então eu quero convidar todos vocês para, junto comigo, louvar o Senhor Jesus com o hino número 77 da nossa harpa. Depois teremos louvando o Senhor com o hino número 127 da harpa cristã. Amém? Você que está aí junto comigo, adore o Senhor Jesus nesse culto de ensino da palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus então, com muita força, com muita vontade, de adorar esse Deus que tudo fez por nós em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos então louvar. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão ter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás,
caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Ainda o hino de número 127 da nossa arte, vamos louvar o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra a tenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra a tenda seu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra a tenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra a tenda ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de São Jesus, a noiva de Cristo. Dizer que estou feliz nesta noite de estar participando com o pastor Levi deste culto maravilhoso. Que Deus venha abençoar os irmãos nesta noite, nos lares dos irmãos. Que Deus possa tocar no coração de cada um nesta noite. Eu quero é que, juntamente com os irmãos, ler a palavra do Senhor, que se encontra em Segundas Crônicas, capítulo 7 e versículo 11.
Nós vamos ler até o 15, a palavra rápida aqui na leitura, mas que essa palavra vem ficar no coração dos irmãos, amém? Amém. Então vamos ler. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora então abertos estão os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Que esta palavra venha ficar no coração dos irmãos nestes dias tão importante e terrível que estamos passando, mas que a palavra é certa, que Deus fala que se o seu povo buscar a face dele, orar constantemente, com certeza Deus estará com cada um de vós, amém? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar, irmãos. E nesta noite tão abençoada, quero também dirigir a oração, que Deus possa abençoar a cada um. Logo após, o pastor Levi vai estar trazendo a palavra para os irmãos, amém? Vamos orar. Soberano e querido Jesus, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença e adoramos a Ti, ó Senhor, por esta oportunidade, por esta graça, Senhor. Que o Senhor venha, ó Senhor, nesta noite abençoar as nossas vidas e a vida de cada irmão que está ouvindo e assistindo a este culto. Senhor Jesus, venha entrar no lar de cada um, nos corações de cada um, Pai, abençoando as famílias, as vidas, ó Senhor, suprindo, ó Senhor, as necessidades de cada um, Senhor, porque a Tua palavra fala, Senhor, que quem serve a Ti não vive desamparado e não tem falta de nada. Senhor Jesus, alcança os Teus filhos com graça e misericórdia nestes dias, ó Pai. Assim eu lhe peço e lhe agradeço em o nome do Senhor Jesus para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade tão linda, tão maravilhosa que Deus me proporciona, poder estar junto com vocês nesta noite e levar a boa palavra de Deus ao seu e ao meu coração nesta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Flávio, que está conosco nesse culto de adoração ao Senhor. Deus possa abençoar ele, a sua esposa, de forma muito especial. Deus abençoa também ao Mateus, a minha esposa, a pastora Elza, que está conosco sempre gravando aqui. Que Deus possa nos alcançar de forma muito especial e maravilhosa. Eu gostaria de tomar esses minutos que eu tenho aqui, queridos, para levar até você a palavra de Deus. E como nós estamos estudando a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 15, nesta oportunidade, estamos realmente estudando essa carta inteira, não é? Os irmãos estão me acompanhando aí por diversas quintas-feiras. Nós estamos estudando sobre esta epístola tão sublime, tão maravilhosa, que traz ensinos gloriosos para nossas vidas. E hoje não será diferente, porque nós temos a sequência do que nós vimos falando nesses dias de ensino da palavra de Deus. Nós falamos sobre a ressurreição, em 3 etapas, e que vocês me acompanharam durante a próxima quinta-feira,
passada, não é? E eu quero que você abra a sua Bíblia hoje, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 23, queridos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 23, a seguir. Vamos estar lendo a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Mas cada um por sua ordem, Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando vier ou tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E aqui no versículo de número 24, nós continuamos lendo: e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, convém, porém, que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas estão sujeitas, ou seja, sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De maneira ou de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, diz aqui Paulo, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e a outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos santos ou dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor ou com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrenos.
E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém? Glória a Deus. Quando a gente lê esses textos aqui, parece tão difícil, tão complicado de se entender, não é? É preciso, com muita calma, não é? Ler versículo por versículo, palavra por palavra, para a gente começar a entender o que Paulo quis ensinar para a igreja a respeito da ressurreição. E ele fala aqui coisas maravilhosas, coisas profundas, e que se a gente observar palavras aqui, nós falaremos isso aqui a semana inteira, porque há assunto para muito tempo, para muitas horas. Mas graças a Deus que Paulo teve a inspiração, e nós falamos isso na quinta-feira passada, estamos continuando sobre a ressurreição, e aqui Paulo traz então algo muito importante para nós, para que a gente aprenda, não é, o que é a ressurreição, que corpo teremos na ressurreição, quando se dará a ressurreição. Nós já falamos isso na quinta-feira passada, não é? E falaremos alguma coisa também nessa quinta-feira, graças a Deus. Mas o versículo 23, eu falei na quinta passada, aqui está o versículo 23 que diz: mas cada um por sua ordem, Cristo e as primícias, depois que são de Cristo, na sua vinda. Graças a Deus. Para concluir o que eu disse na quinta passada, Cristo e as primícias, e os que são de Cristo na sua vinda. Aí você me pergunta, pastor, quando na sua vinda? Claro, eu vou responder, no arrebatamento da igreja, conforme ele mesmo escreveu aqui no capítulo 15, versículo 51 para frente, aqui onde nós vamos ler ainda. Ele fala do arrebatamento da igreja, e Paulo também esclarece essa verdade em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, e no capítulo 2, versículo 1 também a seguir, ele fala sobre esse importante tema, a ressurreição. No versículo 24, eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta, para você me acompanhar nesse estudo bíblico da palavra de Deus. Ele diz: depois virá o fim, isto é, claro, depois das ressurreições, não é? As primícias, como eu falei, aqueles que serão decapitados ou mortos pelo anticristo no período da grande tribulação, que vão ser perseguidos e mortos, serão ressuscitados durante o período da grande tribulação, que faz parte da primeira ressurreição. E Paulo avança um pouco bem alto aqui, ele diz assim: depois virá o fim. Na verdade, o fim que ele quer dizer aqui é o fim da grande tribulação, desse período das ressurreições, diríamos aqui, não é? Que faz parte da primeira, então vem o fim no sentido do período, ou da dispensação, porque finda-se aí esse momento, quando então o anticristo será amarrado, né? A trindade satânica, posta em um abismo, a trindade satânica, para que o reino de Cristo seja implantado na terra, aqui por 1000 anos. Então seria esse o fim que ele quer dizer aqui, quando vier entregar também o reino a Deus o Pai. Ele está falando aqui de algo muito importante, até porque Jesus veio cumprir uma missão na terra, e como fez perfeitamente, salvar a humanidade, perdoar os pecados dos homens, libertar a raça humana que estava condenada à morte eterna. Mas ele é o libertador, através do sangue, nos redimiu, nos santificou e nos deu a vida eterna. Durante todo esse período, Jesus é o rei que está reinando na igreja, e a Bíblia coloca ele no seu papel de cabeça da igreja. Realmente, ele é o cabeça da igreja.
capítulo 5, versículo 22 de Efésios. Está escrito lá que ela é o cabeça da igreja, e a igreja, é claro, o corpo de Cristo. Lá está comparando então o casamento, não é? Jesus como cabeça da igreja. Mas quando ele completar todo o seu trabalho, não é? De encerrar o inimigo numa prisão por 1000 anos, e aí Paulo avança um pouco e diz que no final de tudo isto, ele entregará o reino ao Pai, que está no versículo 24, não é? Quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Ele está falando aqui do império do mal, de Satanás, de seus demônios, não é? E ele conclui dizendo, aniquilar o império e a potestade. Claro que o reino das trevas, alguém imagina que é desorganizado, mas não é. São organizados em potestades, em majestades, não é? São poderio que está sob a égide de Satanás, e ele é o cabeça desse comando tudo. Então Paulo está falando aqui claramente que quando houver aniquilado tudo isso, encerrado tudo isso, o que Paulo está falando? Que então Jesus também dará o reino ao Pai, ou seja, entregará o reino e todo o seu poder ao Pai. No versículo 25 ele diz: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Glória a Deus, está aí. Então, pondo os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai reinar até por isto, não é? O versículo 26 diz: ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 15, versículo 51, que ele faz um desafio. Inclusive ele faz um desafio muito grande sobre esse assunto, sobre o império da morte. Ele diz: morte, onde está o teu aguilhão? E tu, inferno, onde está a tua vitória? Está aí no capítulo 15, né, onde Paulo está falando sobre a aniquilação da morte, porque o último inimigo a ser combatido e vencido realmente é a morte. E aí no versículo de número 26 ele diz: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Graças a Deus, Jesus é o Senhor da vida, e ele, sendo o Rei eterno, vai sujeitar tudo debaixo dos seus pés. Eu louvo a Deus, queridos irmãos, só para abrir um parênteses aqui, que tem tanta gente que parece que eles querem enaltecer o reino das trevas, eles querem enaltecer o reino do mal, dizendo que Satanás reina, que ele comanda, ele que faz tudo. Não, ele é o príncipe das trevas, como a Bíblia diz, não é? Ele é nada mais o que Jesus disse, senão que veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz, trazendo pestilência, mortes, desavença e tudo aquilo que você vê ocorrer no mundo, de desgraça que você vê acontecer por aí, sabe? Simplesmente que é ele e seus agentes demoníacos que faz todo esse tipo de coisa, e inclusive agindo na morte, porque realmente ele mata. São milhões de pessoas mortas por Satanás. O pastor não achava que Satanás matava? Claro que com a permissão divina ele mata, ele trucida os homens. Eu acabei de citar, ele veio para matar, roubar, destruir. Quem disse foi Jesus. Então ele mata realmente, e são milhões de pessoas mortas por Satanás, infelizmente. E aqui no versículo 26, essa é o último inimigo a ser aniquilado, destruído, a morte. O versículo 27 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Claro, quem sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus? Foi Deus. Deus que deu toda a autoridade para Jesus. Não foi isso que ele falou quando ressuscitou?
Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se todo o poder está na mão do Senhor, porque Ele mesmo disse: todo o poder me foi dado. Então não tem ninguém mais todo-poderoso do que Jesus. O diabo pode até falar que faz alguma coisa e faz, mas com a permissão do nosso mestre. Daí, querido, você que está morrendo de medo de morrer, tenha fé em Jesus. Ele é a vida. Ninguém pode fazer escapar da mão dele. Operando ele, ninguém pode impedir. Não é o maligno que vai impedir Deus agir na sua vida. Não é o mal que vai impedir Deus trabalhar no seu coração. Então entenda que o inimigo está sujeito àquele que o sujeitou. E quem foi? Foi Deus. E aqui no versículo 27, porque todas as coisas estão sujeitas ou debaixo de seus pés. E ponto. Acabou. Na sequência tem um mas. Uma sequência de assunto. Então Paulo trata agora de algo maravilhoso. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Pastor, não entendi nada. E quando estas coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. Quem é que sujeitou todas as coisas a Jesus? Foi Deus o Pai. Claro, todo o poder foi dado a Ele. Ele tem todo o governo nas suas mãos. Você não precisa se preocupar com o governo do nosso país. Você não precisa se preocupar com o governo do mundo, não. Tudo está nas mãos do Senhor. E tudo vai acontecer de acordo com aquilo que Ele já predestinou. Já está. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, ninguém pode fazer escapar da mão dEle, como já citei. Não tem nenhum problema. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, ou em Cristo. Então, querido, você não precisa ficar triste, se preocupar com coisas que há de vir. Entrega o teu futuro nas mãos do Senhor. Entrega a tua causa nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos de Jesus, e Ele sabe agir na hora certa. Não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Amém? Coloque-se diante do Senhor e deixa ali os teus problemas, e Ele vai resolver. E aqui ele diz que tudo quanto ele foi sujeitado a Jesus, no final de tudo, na consumação, exatamente, na consumação de tudo, então, o que vai acontecer? A Bíblia diz que o Senhor Jesus se sujeitará também ao Pai. O Senhor Jesus vai sujeitar-se a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Não é três deuses como alguém fala, não, é um só Deus, manifestado em três maneiras autênticas e poderosas. Aqui está exatamente que Jesus entrega tudo ao Pai, porque o Pai é Ele mesmo, para que tudo seja em torno do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aí Paulo volta a uma questão que ele tinha deixado para trás. Impressionante. Paulo, ele volta para trás no versículo 29 e diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Paulo deixa de falar um pouco do que eu estava falando aqui, para trazer algo muito importante, de algo que estava acontecendo na igreja dos Coríntios, lá naquela igreja.
Alguém tinha costume ou começou a ensinar que se o indivíduo morreu sem ser batizado nas águas, um vivo batizasse por aquele que morreu. Impressionante. Alguém que estava vivo batizar-se por aquele que faleceu. Querido, não tem nenhum nexo, não tem nada na Bíblia, no Antigo Testamento ou mesmo naqueles dias ali, para essa doutrina ser fundamentada. Batizar um pelo outro, e além do mais, alguém que morreu. O sujeito morreu, não recebeu a Cristo, não teve a nova vida, viveu uma vida totalmente desreglada aqui na terra, uma vida totalmente alheia ao Evangelho. Agora o indivíduo morreu perdido, já estava no Hades, no inferno. Alguém ia batizar-se por ele aqui? Por favor. Então Paulo traz isto, irmãos, para corrigir esses falsários que estavam pregando essa doutrina lá na igreja de Corinto. Coisa difícil. E ele quer dizer, eu inclusive quero complementar o que eu disse aqui na quinta-feira passada, que batismo não é salvação. Ninguém vai alterar o curso da vida do indivíduo depois da eternidade. Ninguém altera, não. Nem Deus altera o curso da vida de alguém que morreu sem Ele. Ninguém. Preste atenção no que estou falando. Você quer ter uma eternidade com Deus? Eu quero ter uma eternidade com Cristo. O que eu preciso fazer? Viver a minha vida espiritual hoje, servir a Deus hoje, obedecer a palavra de Deus hoje, viver a doutrina hoje, ser santo hoje, me endireitar hoje, me converter a Deus hoje. Só assim eu vou ter a minha eternidade feliz com Cristo. Do contrário, se eu viver uma vida jogada do jeito que o mundo quer, como diz aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, e não ter cuidado de mim mesmo, simplesmente a eternidade me aguarda, me espera, e eu vou morrer e ser condenado. Por quê? Porque eu não fiz nada para ter a vida eterna. Não fiz nada. Depois não adianta Ave Maria, depois não adianta cultos e missas de sétimo dia, o corpo presente, ou 30 dias depois. Isso não vai alterar a vida espiritual de ninguém. Se ele não fez por onde está aqui nesta terra para resolver o seu problema espiritual, você acha que alguém vai resolver depois dele morto? Jesus não disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele é o caminho estreito que conduz à vida eterna, e há o caminho lá que conduz à perdição. Ele não falou tudo isso, deixou claro para você e para mim. A escolha está em mim e em você, é em nós que está a escolha. Dependendo da minha escolha nesta vida, é o resultado que eu vou ter na eternidade. Se eu escolher a vida, eu vou ter vida. Se eu escolher a morte e o mundo e os prazeres, vou ter a morte eterna. Depois não adianta chorar, não adianta, nem ele depois de morto, muito menos alguém se batizar por alguém que já morreu, um defunto que morreu sem Deus. Isso não vai alterar nada. Então Paulo foi bastante claro, bem incisivo sobre essa doutrina, queridos. Eu disse na quinta passada que o batismo não é salvação, como de fato não é. Quem nos salva é o Cristo, através do sangue, da remissão, quando nós confessamos a Ele e recebemos Ele em nossos corações. No versículo 31 ele diz assim: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita aí se os mortos não ressuscitam? Ele está falando aqui exatamente porque tinha aquela coisa, aquela doutrina
Não vão ressuscitar não. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não, senhor. Morreu, não acabou não. Tem muita gente que está pregando exatamente isso. Morreu, acabou. Como que o homem fosse um animal. Qualquer um cavalo, um jumento, sei lá, um porco. Morreu, acabou. Não, senhor. Há uma diferença muito grande entre o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e o animal. O animal não tem consciência do seu erro, do seu pecado. O animal não tem consciência da eternidade. O animal não tem consciência da morte. O animal não tem consciência de perigo. O animal não tem consciência de si próprios. Não, o homem é consciente. Tudo isso é o contrário no homem. Deus fez o homem consciente e responsável pelos seus atos. É por isso que os homens serão julgados conforme as suas obras. Deus não vai julgar pessoas encefálicas, que não sabe, não lembra do que fez. Deus vai julgar gente que sabe o que fez, gente que sabe o que praticou. É por isso que Ele manda vigiar. Amém? Então Paulo está falando aqui, exortando a igreja de Corinto, para que eles se mantivessem firmes e não ouvissem essas doutrinas, essa aberração, como hoje, que a gente é visitado muitas vezes de porta em porta por alguém, dizendo que a vida consiste só aqui, que estão esperando um reino aqui na terra, e também a gente está esperando esse reino, o reino milenar, que a gente sabe perfeitamente, depois da grande tribulação. Só que os bem-aventurados que entrarem para o milênio serão simplesmente uma minoria de pessoas, um remanescente de pessoas que, convertida a Cristo pelo período da grande tribulação, que passou por toda os ais e trombetas e castigos aqui na terra, conseguiram passar, convertidos agora a Cristo, vão novamente povoar a terra. Isso aí é um outro assunto para uma outra hora, para a gente estar falando, mas só para você entender. Agora, dizer que Satanás está preso, dizer que ele não está reinando, que não está matando, como não? Como que não está? Então, Paulo está falando aqui claramente, o versículo 34, ele diz aqui, aliás 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, más conversações. Você sabe o que significa isso aqui? Más conversações, falar do que não entende, falar do que não entende de nada disso, dessas verdades, tentar adivinhar as coisas extra-bíblicas, ou montar uma doutrina simplesmente num versículo isolado da Bíblia. Não convém. E Paulo fala claramente: não vos enganeis, não se engane, não se engane, não se iluda, pensando que a vida é esse mar de rosas que alguém pinta. Você, jovem, eu sempre digo na igreja que o diabo tem várias maneiras de agir. Quando o jovem ele diz: não, deixa esse negócio de crente para lá, deixa esse negócio de Bíblia para lá, porque isso é só para gente velha, gente que não está aguentando mais nada. Então vai para o mundo, vai fazer a festa, depois quando você ficar velho, você vai resolver o teu problema espiritual. Mas para o velho ele diz assim: não, você não tem mais condições de carregar a Bíblia, vai para a igreja agora, isso é para gente novo. Sempre o diabo tem uma maneira de agir para engodar, para mentir, para levar o homem ao inferno. Essa é a verdade. É por isso que Paulo escreveu aqui: não vos enganeis. Eu quero ser um porta-voz de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Não se deixe enganar por promessas falsas, por doutrinas fáceis. O Evangelho de Cristo é o Evangelho das cruzes, da oração, do jejum, do arrependimento, da confissão. O Evangelho é o Evangelho de peso, não o peso do pecado, mas o peso da doutrina. É por isso que tem muita gente que acha que é difícil ser crente,
Ser crente de verdade é difícil mesmo. Crente salvo, crente redimido, lavado no sangue de Cristo, que vive uma vida totalmente isolado do pecado, em plena vigilância e santidade. Mas também não é tão difícil assim. Jesus disse isso em São Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado e oprimido? Do quê? Do pecado. E eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito mais fácil carregar uma Bíblia e viver em santidade do que carregar o fardo do pecado. É muito mais leve. Então não se deixe enganar. As más doutrinas ou conversações corrompem os bons costumes. E o versículo 24 diz aqui claramente: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Olha o que Paulo está falando aqui para a igreja dos Coríntios. Alguns de vocês não têm conhecimento das doutrinas. E ele fala assim: eu estou falando isso para vergonha vossa. Em outra passagem bíblica ele diz: vocês estão parecendo um menino, como criança, que ao invés de ser maduro para comer comida sólida, precisa ainda de leite para crescer. Queridos, não vão ser meninos, não vão ser crianças, vão ser maduro espiritual. Termos a Bíblia humana, mas que fortalece, que faz o crente ser realmente crente fiel, não crente nominal, o crente que não consegue ficar de pé, crente verdadeiro. E Paulo diz aqui claramente que alguns dos irmãos lá de Corinto, eles não tinham conhecimento da verdade, por isso estavam nessa situação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas se alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Ele continua falando sobre essa questão de ressurreição. Ele estava preocupado. O Espírito Santo nele quis ele ensinar mais sobre esse assunto. E aqui ele faz uma pergunta que ele mesmo responde. Ele diz: mas alguém dirá: como ressuscitarão os corpos, ou os mortos melhor, e com que corpo virão? Ele pergunta, e ele responde no versículo 36: insensatos, quer dizer loucos, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Claro, se você colocar no chão uma semente de milho, não vai sair a semente já com a espiga. Primeiro o grão tem que morrer, para depois ter um outro corpo, que é a haste, a planta. Então ele começa a ensinar sobre essa questão, comparando essas coisas, como que se você estivesse plantando um grão, mas não é esse grão que vai nascer uma outra haste, uma outra planta, que é daquela semente que foi morta. Então se semeia a semente, ela morre, ela se extermina, mas esse corpo que exterminou vai ser algo maravilhoso. Então Paulo começa a falar isso aqui. O versículo 37 ele diz assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Se é feijão, vai nascer um pé de feijão e vai dar feijão. Se é milho, vai nascer um pé de milho e vai dar milho. Se é trigo, vai nascer um pé de trigo e vai dar trigo. Quer dizer, morreu o grão para sair o trigo, que vai produzir mais. E ele faz essa comparação aqui exatamente para mostrar para os crentes como é que vai existir, fazer essa transformação. E no versículo 40 ele começa a dizer aqui que tem corpo celestial, corpo animal e etc.
E ele fala também sobre a glória. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra é a glória de uma estrela em detrimento da outra, porque as estrelas se diferenciam de glória, umas são mais brilhantes, outras são menos brilhantes, né? Aí nós notamos então, queridos, que ele está falando exatamente sobre o corpo da ressurreição. Aí ele também faz a diferença aqui de carne. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne do peixe, outra a carne das aves, e cada carne é uma carne, você sabe disso, é tão fácil de entender isso aqui. E ele fala que tudo isso vai ser transformado na questão da ressurreição em corpo glorioso. Quando ele diz aqui de corpos celestes e corpos terrestres, e também fala também de glórias dos celestiais e glória dos terrenais, será que tem glória? Tem, simplesmente passageira, porque quando alguém nasce perfeito, cresce, fica lindo, mas depois faz o que? Chega a velhice, a formosura terminou, o corpo lindo se foi, aí vem um corpo cansado, cheio de problemas de enfermidade, outros problemas mais, até ir para onde? Para a sepultura, a semente, exatamente, falando para crente isso aqui. Então semeou essa semente, ou seja, esse corpo caiu, tombou, ele vai ressuscitar. Mas de que maneira que vai ressuscitar? Daquela semente que foi lançada? Não. Aquele corpo que foi lançado na sepultura? Não. Aquele corpo que é a semente, vamos dizer assim, ele vai ressuscitar o quê? Algo maravilhoso, esplendoroso, e está aqui. Nós trouxemos a imagem do celestial, trouxemos também a imagem do terreno. Qual que é a imagem do terreno? Da terra. Você não acredita que Deus fez o homem do pó da terra? Então é a imagem da terra, e ela vai ser exatamente desfeita do pó da terra. Mas depois a Bíblia fala que nós temos o celestial, e no celestial está o que? A alma e o espírito que veio dos céus, que veio de Deus. Na ressurreição traremos o corpo, mas não o corpo que foi sepultado, mas um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, em glória. Glória a Deus, incorruptível, um corpo que não está sujeito às leis da natureza, exatamente, um corpo que não está sujeito a portas fechadas, que não está sujeito ao espaço, à distância, à velhice, um corpo que não está sujeito a essas coisas, intempéria, o sol, o calor, não, um corpo que é capaz de passar pelas águas, pelo fogo e não se queimar, um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor. É isso que Paulo está esclarecendo para nós aqui. Uma outra questão importante também, queridos, é que a diferença de glória, de corpo para corpo, de estrela para estrela, como ele fala aqui. Por que isso, pastor? Irmão, isso aqui é muito profundo, maravilhoso. Quando Paulo está falando isso aqui, eu me volto para o capítulo 3 dessa mesma epístola, dessa mesma carta. Paulo fala lá que nós haveremos de chegar diante do tribunal de Cristo para receber o galardão de acordo com as nossas obras, no tribunal de Cristo, ou bema, como diz no grego, no original da Bíblia. Aí cada crente vai receber conforme tem feito, tal que está escrito na Bíblia. Jesus disse lá em Apocalipse: eis que veio sem demora. E ele diz mais: eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus vai dar a cada um segundo as suas obras, de acordo com o que você fez. Daqui que eu imagino a diferenciação da glória. Isso é coisa minha. A diferenciação da glória. Uns vai ter mais galardão, outro menos. Se você vê lá no capítulo 3 de 1 Coríntios aqui,
você vai encontrar que existe 6 tipos de obras: pau, capim e palha. Depois, ouro, prata e pedras preciosas. Esses últimos 3 materiais, quanto mais passa no fogo, mais fica lindo. Ao outros 3, ao contrário, quanto mais passa no fogo, mais se extermina. Então, dependendo das obras que nós fizemos para Deus aqui nesta terra, nesta vida, para a sua obra, para o seu serviço, é que nos vai resultar galardão. Daí a glória que nós haveremos de ter, uns em mais condições, outros menos, mas todos receberão de acordo com o que tiver feito. Então Paulo fala aqui claramente, irmãos, sobre essa diferenciação de glória. Glórias a Deus. Agora, claro que em poderio nós temos os anjos, os arcanjos, querubins, o próprio Cristo, isso em questão de autoridade hierárquica, mas não na questão simplesmente de glória, porque a glória será nossa, porque quem nos vai glorificar nesse caso é o Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 45, para encerrar aqui, Paulo está dizendo: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu já disse isso aqui, resumidamente. Então o primeiro homem é o Adão, do pó, do barro, que é o seu corpo. O segundo homem é quem? É eterno, é de Deus. Glórias ao Senhor. Paulo também faz uma comparação sobre isso aqui, quando fala da redenção. O Adão, o primeiro Adão, parecia que seria redentor da humanidade, mas infelizmente caiu, e nós somos herdeiros de Adão, do pecado, além da morte, infelizmente. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele é a vida, a redenção e a remissão. Nesse sentido espiritual aí de salvação, realmente uma boa comparação que Paulo falou. Mas nesse sentido aqui, que Paulo está falando, já é outro sentido. Ele diz: nós trouxemos a imagem do terreno e animal. Ele chama esse corpo de corpo animal, que é da terra e vai voltar para o pó. Mas também ele fala da imagem do celestial, que é quando Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, diferenciado dos animais, como já disse aqui. Que o Senhor Jesus nos ajude, queridos. Que Deus nos dê a sua graça para que a gente possa entender a sua palavra. O versículo 50 diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Não. Ninguém vai entrar no céu com carne e sangue. Não. É por isso que aqui do versículo 51 para frente, eu vou estar falando com vocês, ou para vocês aqui, na próxima quinta-feira, ele diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Versículo 51 desse capítulo 15. Estarei falando com os irmãos. Por quê? Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Não tem como. Mas isso aqui vamos falar então na próxima quinta, se Deus me ajudar. Nós tivermos saúde e vida e graça da parte do Senhor. Nós estamos falando aqui sobre o versículo 50, 51 a seguir. Estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, a nossa transformação. Glória a Deus. Esse corpo que vai estar na sepultura, se Jesus não vier até nós irmos ao encontro dele. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine cada dia a entender a sua palavra, que possamos cada dia permanecer firme para não perder o que nós já temos ganhado. Que Deus nos ajude. Espero você na próxima quinta-feira.
Amém? Deus te abençoe. Ore comigo agora. Peça a Deus a bênção da saúde, a bênção para a sua família, para o seu lar, para aquela pessoa que você sabe que está precisando, alguém que você sabe que está doente, alguém que você sabe que está com problema familiar, econômico. Então ore em favor dessas pessoas, peça a Deus para que Deus as alcance de forma maravilhosa e abundante. Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai Celestial, aqui estamos diante da Tua presença, ó Altíssimo, para Te agradecer pela Tua palavra nesta noite. Pai, quero Te pedir que a Tua bênção continue conosco, que a Tua presença, Senhor, alcance o meu irmão, a minha irmã, onde estiverem. Abençoa o seu lar, a sua família. Meu Deus, abençoa aquele que está doente. Senhor Deus, vai com o Teu poder sarador, com a Tua mão saradora, a Tua mão curadora, Senhor. E em Teu nome nós repreendemos todo o mal, toda enfermidade, todas as moléstias, sejam repreendidas em nome de Jesus. Que esses males saiam, que a Tua bênção, Pai, repouse sobre a vida dos meus irmãos. Dá-nos uma noite de paz, de descanso e de eterna felicidade, Pai. Confiados estamos no Teu poder. Oramos, ó Pai, pela nossa nação. Oramos, Pai, pelo nosso povo. Senhor, essa pestilência, Senhor, que tem abatido, Senhor, o mundo inteiro, levado à morte milhares de pessoas, e muitas estão, Senhor Deus, acamados, em estado grave, Senhor Deus, por essa peste terrível que tem assolado a humanidade. Mas nós pedimos a Ti, Pai, que venha, pela Tua bondade, aplacar a Tua ira contra os homens. Senhor Deus, não deixa aqueles que são servos Teus perecer. Tu não podes, Senhor Deus, deixar o justo perecer com o ímpio, aqueles, Senhor, que viveram a vida dissoluta e que nunca lembraram da Tua bondade e da Tua palavra, mas que agora, Senhor, sofrendo o peso das Tuas mãos de juízo, voltam-se para Ti arrependidos dos seus pecados. Purifica-lhes, Pai, o coração, salve as suas almas e cura-lhe o mal que lhe atingiram, porque Tu és um Deus cheio de misericórdia, cheio de bondade, Pai. Oramos crendo na resposta, oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo reine profundamente em cada coração. Digamos todos, amém. Glória a Deus. Maravilha.